lidar com a rejeição ou com a dor que ela nos causa? Todos nós nos sentimos em algum momento rejeitados e algumas pessoas carregam a rejeição por muitos anos dentro do seu coração. Olá, a paz do Senhor Jesus! Seja muito bem-vindo! Eu sou Ingrid e este é um canal cristão. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para as notificações e não se esquece de deixar o seu curtir, pois aqui eu ajudo as pessoas a conhecerem um pouco mais da Palavra de Deus. E eu convido você a assistir este vídeo até o final, pois o assunto de hoje está muito importante. E eu tenho certeza que se você assistir este vídeo até o final, você será muito abençoado. Infelizmente, no decorrer de nossas vidas, é provável que nós iremos passar e enfrentar estes momentos, um momento de rejeição. Ou já fomos rejeitados ou seremos rejeitados. A rejeição acontece de várias maneiras e de várias fases, mas a primeira fase ao qual podemos ser rejeitados é quando estamos na barriga da nossa mãe. Nós entendemos que existem vários tipos de rejeições, mas uma rejeição muito comum é quando uma mulher está grávida e espera seu bebê. Na verdade, ela não planejou aquela gravidez. Então, muitas mulheres acabam rejeitando os seus bebês. Existem a rejeição de amizades, a rejeição em algum relacionamento, a rejeição de pais, a rejeição de alguém que você realmente se preocupa, que você ama e que você foi rejeitado. Enfim, existem vários tipos de rejeições. Talvez aquele emprego ao qual você gostaria, você se candidatou para aquela vaga, mas chegou naquele momento de você ser entrevistado, você não foi aceito, não foi escolhido, você foi rejeitado por causa de alguma coisa, de alguma forma, de alguma maneira que você age. Então, existem vários tipos de rejeição. Nós entendemos e vemos que na palavra de Deus, ele nos criou para que nós vivêssemos junto das pessoas e não vivêssemos sós. Então, muitas vezes as pessoas se sentem rejeitadas umas pelas outras. Jesus também foi rejeitado. Jesus trouxe a salvação para os seus filhos e mesmo assim eles o rejeitaram, o desprezaram e não aceitaram a Cristo. Realmente, a rejeição nos causa muita dor e muito sofrimento, mas nós devemos entender que Jesus nos ama e que Ele tem um amor incondicional por nós. Então, no momento que entendemos que Cristo nos ama, que somos adotados por Ele, somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, nós entendemos que Ele nos ama. Então, a partir deste momento, nós podemos conseguir lidar com este sentimento, lidar com esta dor. Nós somos rejeitados, mas é preciso que nós venhamos entender que nós precisamos nos amar, não lembrar mais do passado, esquecer das coisas que se passaram, pois Cristo nos ama e o seu amor é suficiente para nós. Nós podemos ver e ler em Romanos, no capítulo 8, que Jesus, ele consola o rejeitado. Então, um dos sintomas da rejeição é o ressentimento, é o se sentir só, é a solidão, né? Nós entendemos que a rejeição, ela causa um afastamento das outras pessoas. Então, muitas vezes, quando somos rejeitados, nos sentimos desprezados por outras pessoas, acabamos não nos amando mais, achamos que o problema está em nós,
mas muitas vezes o problema está no outro, na maneira que aquela pessoa nos vê, que aquela pessoa nos enxerga. Mas a palavra nos diz que Jesus, ele jamais nos deixará só. Ele nos ama, ele nos aceita como nós realmente somos. Muitas pessoas desejam ser perfeitos diante da presença de Deus para que Deus o aceite, mas nós entendemos na palavra que o Senhor não despreza os seus. O Senhor Jesus, ele não despreza aquele que vem ao seu encontro. Nós entendemos que Jesus disse aos discípulos para que eles levassem a palavra, o evangelho, e eles disseram para Jesus: mas Cristo, mas Mestre, e se eles não aceitarem o que nós temos para lhes falar? Então, na verdade, a rejeição, ela gera o medo. Naquele momento, os discípulos estavam com medo de serem rejeitados, medo em que as pessoas não acreditassem no que eles estavam falando. E muitas vezes nós temos medo do que as pessoas irão pensar ao nosso respeito. Muitas vezes agimos de outra forma para sermos aceitos. Na verdade, estamos buscando não sermos rejeitados, buscando sermos amados. A rejeição, ela causa ciúmes excessivo da outra pessoa. Por isso, muitas pessoas têm o seu relacionamento arruinado. Muitas mulheres, por passar por experiências de rejeição, então, elas veem pensamentos, o inimigo coloca pensamentos na nossa mente, ao qual nosso marido não nos ama, que nossos filhos não nos amam, que nossos pais não nos aceitam, que os nossos amigos não nos aceitam. Tudo isso são armadilhas que o inimigo usa para nos destruir através desta dor, deste sentimento de rejeição. E nós entendemos que quando os discípulos disseram para Jesus que eles tinham medo do que as pessoas pensassem e não acreditassem, Jesus lhes disse: se eles não crerem na palavra que vocês falam, não é vocês que eles estão rejeitando, mas sim o meu Pai que estás no céu. Muitas vezes nós transmitimos uma pregação, uma mensagem, uma palavra de Deus e muitas vezes não somos aceitos, somos rejeitados, mas não é nós que estamos sendo rejeitados, estão rejeitando a palavra de Deus, a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho. A mensagem que provoca, que fala contra o pecado, uma mensagem que confronta. Por isso, muitas vezes é devido cuidar com a dor da rejeição. Cristo foi rejeitado, sim, mas havia um propósito nesta rejeição. José foi rejeitado pelos seus irmãos, mas havia um propósito de Deus naquela rejeição. Moisés foi rejeitado para que se cumprisse o plano na vida dele. Muitas vezes, Deus permite que nós sejamos rejeitados para que possamos estar escondidos, pois não estamos preparados. Muitas vezes criamos planos, projetos na nossa vida e nos sentimos sim rejeitados, mas é tudo propósito de Deus. José não foi rejeitado. Ele conseguiu chegar a governador no Egito. No Egito, ele não foi rejeitado, porque era a promessa de Deus de ele estar ali, de cumprir aquele propósito. Então é preciso que você entenda a rejeição na sua vida. É preciso que você se cure, porque a rejeição, ela cria uma raiz de amargura, uma raiz de ressentimentos. E são esses ressentimentos que trarão tristezas e dores para você, fazendo com que você se sinta menor, com que você se sinta menos capaz. Mas a palavra nos diz que nós não devemos ter medo. Josué, quando estava realizando aquela grande missão, Deus falou para ele: não temas, nem te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares.
Então, que o Senhor nos diz que Ele não nos deixa só. Então, muitas vezes nos sentimos rejeitados, nos sentimos excluídos. E não é bom esse sentimento. Deus não quer que nós nos sintamos rejeitados. Nós somos amados por Ele, escolhidos por Ele. E nós vemos que a origem de algumas situações de rejeição acontecem na primeira infância, aonde crianças, pais, professores ou até mesmo os próprios familiares chamam aquela criança que não é capaz de realizar aquela tarefa, que aquela criança não vai ter futuro, não vai dar em nada. Muitas das rejeições começam na infância e muitas vezes os pais colocam, palavras de rejeição nos ouvidos dos seus filhos. Muitos professores nas escolas também humilham os seus alunos, falando palavras de rejeição. Então nós podemos entender que existem várias origens da rejeição. Então, para que você possa lidar com esta dor, você precisa entender o amor de Deus por você. Você precisa entender que Cristo te ama e o amor dele é suficiente para você. Mesmo que você esteja passando por estes momentos de rejeição, todos nós iremos passar ou já passamos por momentos de rejeição. Mas nós devemos entender que Cristo, Ele não nos rejeita, Ele nos aceita como nós somos, porque Ele nos ama com amor verdadeiro. E você neste dia deve decidir se você quer continuar vivendo uma vida com este sentimento de rejeição ou se você quer decidir vencer toda esta dor. Então, queridos, esta foi a mensagem do vídeo de hoje sobre como lidar com a rejeição. Que Deus possa ter tocado no teu coração profundamente. E se esta mensagem te ajudou, compartilhe com teus amigos, se inscreve aqui no canal e que Deus abençoe a tua vida. Fica com Deus.